É só obedecer que o milagre acontece. Amém? Então nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo de número 17, o seu versículo de número 14 em diante. Deixa eu ver. Aleluia. 11, tá? Nós vamos ler aqui a cura de 10 homens leprosos. O irmão vai colocar aqui, Lucas 17, do 11. Nós vamos ler até o 18, até o 19. Vamos ler até o 19. Lucas, capítulo 17, no seu versículo de número 11. Capítulo 17, do 11 até o 19. Eu vou ler o 11 e você vai ler o 12 e assim sucessivamente até o 19. Amém? Bem devagar, todo mundo junto. Quem não tem aí a Bíblia aí, dá uma olhadinha aqui na tela aqui. Mas procure comprar a Bíblia em nome de Jesus. Vai ali, nosso irmão Leandro, ele tem uma loja aqui, que faz um preço bom para você. Você tem que comprar a Bíblia. Mesmo a gente pondo aqui, você tem que ter a sua Bíblia. Glória a Deus? Glória a Deus. Porque no momento de dificuldade, se você, em vez de correr para todo lugar, no hospital, você correr para a palavra de Deus, naquele momento Deus vai entrar com providência. Ainda que você tenha que ir para o hospital, mas Ele vai trazer a vitória para você. Amém? Por quê? Porque você recorreu primeiro à palavra do Senhor. Vamos lá? Diz assim. Quieta aí. João Felipe. Não, moleque, mas desse tamanho já é teimoso. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui em nome de Jesus Cristo 2 versículos nesta noite. O versículo de número 14. E depois nós vamos ler o versículo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. No 14. 1, 2, 3. E ele, vendo, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Agora o versículo de número 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Esta passagem, ela fala uma coisa tão importante para nós. Primeiro, da misericórdia de Deus, né? Deus é misericordioso para qualquer pessoa que invoca. É por isso que eu digo para você que quando você vai à casa de Deus, ou quando você busca o Senhor, pode ter certeza que você recebe do Senhor aquilo que você veio buscar. Não tem como Ele não abençoar a sua vida, não tem como. A não ser que você não tenha fé. Você saiu de qualquer jeito, mas se você crê que você saiu da sua casa para buscar o Senhor, porque você crê que Ele tem poder para mudar qualquer situação. Porque se for para mim sair da minha casa para louvar a Deus, para que Deus não faça nada a meu respeito, eu não faria isso. Amém? Ele disse para mim: me dá o teu louvor, me dá o teu amor, e eu mostrarei que eu sou na tua vida. Então é uma promessa que Deus faz para todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. O que eu quero? Eu quero a tua adoração, eu quero o teu coração, eu quero você por inteiro, eu quero a tua alma. Mas Deus, Ele supre a necessidade de todos na terra. Mas, como nós temos falado, a bênção não pode salvar. Só Jesus e o compromisso com Ele, a aliança feita com Jesus é que nos salva. Amém?
Todos temos que receber ao Senhor. Porém, todos desfrutam da terra, das bênçãos de Deus. E aqui é mais um exemplo que nós estamos vendo. Saiu ao encontro dele 10 homens leprosos. E você sabe que o leproso, a lepra, para nós dos dias de hoje, ela representa o pecado. A pessoa estava fora da sociedade. A pessoa estava isolada, porque lá, naquele tempo, o leproso, ele era afastado da família, ele era afastado da sociedade, ele era como se fosse pior do que o cachorro. Ele estava fora. Eles viviam em aldeias separadas da sociedade. Por quê? Porque eles eram leprosos e a lepra contagiava. E a Bíblia diz que esses 10 homens, ouvindo falar de Jesus, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus, eles viram passar Jesus e eles saíram ao encontro, versículo de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Um leproso, irmão, não podia chegar perto, ou se ele tentasse chegar, o pessoal apanhava a pedra e jogava nele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O pessoal jogava a pedra, ele tinha que viver isolado, era a escória da terra. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava passando por ali, ele vendo que Jesus era misericordioso, que já curara muitos leprosos, que ressuscitava mortos, eles ouviram falar e eles creram. Falou, Jesus está passando aí. E eles saíram ao encontro de Jesus. Mas eles pararam à distância, porque eles temiam chegar perto. Não sabiam qual seria a reação. E aí a Bíblia diz que ele levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É por isso que eu digo para você, Deus é misericordioso. Por que eu estou falando para você que você já recebeu a sua vitória? Porque Deus é misericordioso. Não tem como você não receber, porque Deus é bom, Ele não muda. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, no verso de número 3, se você é infiel, ele permanece fiel. Ele não pode mudar aí o caráter de Deus. Quem está entendendo? O caráter de Deus é ser fiel. Se você falou que vinha na igreja e não vem, você marcou encontro com ele, não veio, mas ele estará aqui para a glória do nome dele. Deus não muda o seu caráter, ele é fiel. E o que ele te falou vai se cumprir na tua vida, porque ele não é igual a você. Quem está entendendo? Ele tem palavra, e a palavra de Deus é que nós temos que estar firmes naquilo que Deus fala, naquilo que Deus fala para nos abençoar. A onipotência do Senhor está na sua palavra. Se Deus liberar uma palavra ao nosso favor, seja qual for a situação, a maneira que você está vivendo, não importa. Se Deus liberar a palavra, não tem quem possa te condenar. Deus vai te abençoar. Quem acredita nisso? Deus é onipotente, meu irmão. Tem gente que às vezes questiona Deus. Tem gente que, não, por que não sei o que, irmão? Deus é Deus sem você. Ele te ama, Ele quer você perto dele. Mas eu não vou mais para a igreja, isso é com você. Deus continua sendo Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Mas aqui nós estamos falando que Deus é misericordioso. Você não pode confundir a misericórdia de Deus com a salvação. Aqueles homens saíram de onde estavam e ao longe gritaram ao Senhor. 10 homens leprosos. E a Bíblia diz que o Senhor teve misericórdia deles. Mas, para você receber o milagre do Senhor, você precisa obedecer a sua palavra. Uma palavra que é liberada para você, e você obedece, o milagre é automático. Quem está entendendo da glória? É agora, irmão, é agora, é para ontem o milagre de Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça, você creu, você recebeu. Mas por que muitas vezes nós estamos aí lutando? Porque não queremos obedecer a palavra de Deus.
Não queremos fazer o que Deus manda. Quantas coisas você tenta fazer para Deus que não é necessário? Eu vou subir um monte, eu vou fazer 3 dias de jejum. Irmão, Deus está falando algo ao seu respeito para você largar. Larga um amigo, larga a bebida, larga o vício. É só isso. Larga isso e eu te abençoo. Quem está entendendo? A palavra já foi liberada. Você saiu ao encontro de Deus, assim como aqueles homens leprosos. Aqueles homens estavam separados, aleluia, da sociedade e também de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Você não pode, aleluia, confundir a misericórdia de Deus com a salvação a qual você precisa, a qual eu preciso. Nós precisamos de Deus para entrar no céu. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que eles saíram ao encontro de Jesus. Você também saiu ao encontro de Jesus. Quem já saiu ao encontro de Jesus? Quem precisa de uma bênção nesta noite? É para agora. Fala, Senhor, eu preciso da bênção. Fala para Ele, Senhor, eu preciso da bênção para hoje. Mas eu também preciso da tua salvação para ontem. E calamando, e eles saíram ao encontro porque sabiam que Jesus era bom. E eles gritaram de longe com medo de chegar. E a Bíblia diz que Jesus não foi lá pôr a mão neles, não foi lá pôr a mão na lepra, não falou, não, tadinho, porque Deus não tem nada com pecado não. Quem está entendendo? Deus não tem nada com pecado não, meu irmão. Não confunda as coisas não. Se você não abandonar o pecado, Ele vai te matar. Nós não estamos falando só desse plano de vida não. Nós estamos falando de vida eterna. Quem buscar santificação, quem buscar seguir a Cristo, esse vai alcançar dele, aleluia, a salvação. Mas quem não buscar a santificação, ainda que esteja torto, com certeza ele vai sofrer as consequências da segunda morte e vai para o inferno. Porque a primeira todos teremos que passar um dia, mas a segunda morte é somente para aqueles que não receberam Jesus na sua vida. Eu posso ouvir glória a Deus? E a Bíblia diz então que aqueles homens se dirigiram ao Senhor, e pela sua misericórdia, Ele não foi lá alisar não. Tadinho, não, Deus não tem nada com pecador não. E o texto ele mostra isso, ele demonstra isso. Nós vamos chegar lá ainda. E a Bíblia diz que Jesus disse o que no versículo 14? Eu quero que você leia no 3. 1, 2, 3. E ele vendo-os, e te mostraste aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram em Jesus, irmão, não correu para pôr a mão em ninguém não. Jesus falou, chega mais perto de mim. Não. Jesus falou, fica aí onde você está mesmo. Onipotência de Deus, quem está entendendo? Para Deus te abençoar, Ele não precisa tocar em você. Ele não precisa, quem está entendendo? Quantas pessoas correm atrás do homem para pôr a mão? Até mesmo aqui na igreja. Não recebe a palavra, irmão de Deus. O pastor tem que orar. Se o pastor não falar, se o pastor não pôr a mão. E às vezes a gente paga um preço por isso. Por quê, irmão? Porque a obra é de Deus, eu sou homem como você. Às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento da Bíblia, sim, amém. Ela não entende, ela tem, então eu não posso. Por que você ora, pastor? Eu oro para que você não perca a tua fé. Porque é assim que você crê que se eu pôr a mão em você, você está curado. Que se eu pôr a mão em você, você vai ser liberto. Que se eu pôr a mão em você, você vai ser liberto. Batizado. Quem está entendendo? É assim que você crê, então eu não tiro a tua fé. Mas a obra, meu querido, é de Deus. E é pela palavra de Deus. Isso é onipotência. Quando você está ouvindo a palavra, você entende a palavra, abre o teu coração, naquele momento veio o teu milagre. Naquele momento a palavra entrou. Seja o que for que estava de errado na tua vida, foi transformado. Não, realmente essa palavra é para mim. Quem está entendendo? Deus está falando comigo. Aqueles homens saíram ao encontro de Jesus. Jesus não foi até eles, irmão. Ele liberou uma palavra que talvez para mim e para você não tenha sentido. Não tenha sentido. Mas primeiro, eles conheciam, sabiam da fama de Jesus. Quem está entendendo? Eles sabiam que se Jesus somente parasse para ouvi-los,
eles já estavam abençoados. Irmão, Jesus era poderoso demais. Tem gente que se lançava sobre ele. Era tocando nele, sendo curado, sendo liberto. Quem está entendendo? Então, eles ficaram de longe. Mas eles falaram, se ele falar que eu estou limpo, eu estou limpo. Quem está entendendo? Se ele só olhar para mim, eu já estou curado. Esta era a fé daqueles homens. Porque a Bíblia diz que eles ficaram de longe. Então eles gritaram, levantando a voz. A Bíblia diz que eles clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E aí Jesus liberou esta palavra. E ele vendo-os, porque Jesus tem que ver você clamar. Quem está entendendo? Que nem eu falei para você. Tem gente que ele não gosta de pedir nada para ninguém. Tem gente que ele não gosta, aleluia. Muitas vezes, não, eu sou de Deus, eu sou assim, irmão, você está no Evangelho agora. Você é uma nova criatura. Se você nunca pediu nada para ninguém, agora você vai pedir. Por quê? Porque Deus faz aquilo que você nunca fez. A sua natureza vai morrer. A sua natureza vai ter que acabar. A sua soberba vai desaparecer de você, ou você vai para o vale. Não, mas eu sempre fui assim, então está na hora de mudar. Porque você achava que isso era bom para você, mas não é bom. O que é bom é você fazer o que Deus manda. Quem está entendendo? Não vou pedir, vai. Você vai pedir. Não, eu nunca pedi. Então agora com Cristo você vai aprender a pedir. Não só para Deus, como para o teu irmão. Você vai aprender. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê, irmão? Porque nós somos diferentes. Nós entregamos nossa vida para Cristo. E quando você entender que o seu orgulho não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a derrota, porque a Bíblia diz que o orgulho procede à queda. Não, eu estou passando por momentos financeiros. Eu não tenho problema de finança, mas você vai ter que pedir. Não, eu tenho carro na garagem, minha vida está bem. Graças a Deus eu pago um convênio bom. Esquece. Se você é orgulhoso, você vai ter que aprender a pedir. Porque uma hora o carro não vai funcionar, o convênio não vai te atender e você vai ter que ir a uma pessoa. Dá para você ajudar, dá para você levar minha filha no hospital, dá para você levar minha mulher, dá para você me ajudar, dá para você comprar um remédio para mim. Quem está entendendo da glória? Porque Jesus, irmão, ele é humilde, ele lavou os pés do discípulo. Ele mostrou a humildade do homem. Eu preciso, eu peço. Igreja é assim, quem está entendendo? Igreja é assim. Para que a igreja viva, para que ela tenha força, é um precisando do outro. E todos crescendo na graça de Deus. Quem está entendendo? Nós somos o corpo de Cristo. Oh meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Porque o seu orgulho está te matando. Você tem que começar a descer. Fala para o teu irmão, desce, irmão. Desce da olaria. Quem está entendendo? Quando nós fomos no monte, estava o irmão Reinaldo queria levar para o vale. Eu falei, não vou não. Vamos lá, pastor. Eu falei, não, já fui muito para o vale, agora eu quero ir para os montes. Quem está entendendo? Agora eu quero ir para os montes, irmão. Mas pensa que eu não fui, eu tive que ir. Você tem que descer, irmão. Você tem que saber que Deus não vai descer mais do céu para fazer a obra para você, não. Você vai precisar de pessoas, assim como as pessoas vão precisar de você. Eu posso ouvir glória a Deus? A diferença é que todos nós precisamos de Deus. E aí que está o problema. Tem gente que vem para o Evangelho e não quer mudar. Não, eu sou assim, sempre fui assim. Irmão, tem gente que está sofrendo. O Espírito Santo está me falando neste lugar. Está passando por processos terríveis na sua vida por causa do seu orgulho. Joga isso fora, irmão. Isso não presta. Lança isso fora. Se você tiver que pedir, peça. Quem está entendendo? Peça, irmão, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se isso para você é uma humilhação, para Deus é humildade. Quem está entendendo? Eu não me humilho não, eu não vou pedir nada não vai? Então você não tem parte comigo. Quem está entendendo da glória? Você tem que aprender, irmão, a pedir. Para o seu irmão, para a pessoa, irmão, estou precisando. Não, mas eu sempre fui assim, irmão, você não está entendendo. Quem está entendendo aqui, irmão? Você está no Evangelho de Jesus Cristo. A sua vida passada morreu. Agora é para frente que se anda. Eu preciso, eu peço.
nós. E a Bíblia diz que Jesus não foi lá palpar eles, não. Falou, olha, ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos a quem? Aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Obediência, irmão. Não tinha nada a ver. Estou pedindo aqui para Jesus, para que ele está mandando eu ir mostrar para o sacerdote? Não tem gente que é assim? Hã? Aquilo que eu acabei de falar para você. Pediram, clamaram ao Senhor, ele respondeu. Talvez eles queriam que Jesus fosse lá com a mão. Talvez você é assim. Deus vai fazer uma coisa para mim tão grande. Ele vai abrir a porta da empresa, vai me colocar lá dentro, e ele mesmo vai me atender. Irmão, a sua parte você vai ter que fazer. Se você tiver que pedir, aleluia, pelo amor de Deus, abre esta porta. Na entrevista, eu preciso desse emprego. Não, Deus abriu a porta, ele sabe. Quem está entendendo? Quem está precisando do trabalho é você, meu irmão. Mas Deus não falou? Deus falou e está aberta a porta. Quem está entendendo? Agora a entrevista é você que vai fazer. Mas você é crente? Não, eu sou crente. Tem horário de culto, tem horário de culto. Mas pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. Quem está entendendo? Eu preciso desse salário. Não, mas Deus falou, não vou me humilhar. Então fica aí, vai morrer com a sua soberba. Quem está entendendo da glória? Fica dependendo, não quer depender de Cristo, dependa da sogra. Tem gente que não depende da sogra, depende da sogra então. Eu detesto minha sogra, mas está vivendo com ela. Quem está entendendo? Mora no quintal dela. Quem está entendendo da glória? Quem tem Cristo tem mudança de vida. Glória a Deus. Mas você tem que reconhecer que você precisa pedir, que você tem que querer uma mudança. Soberba não vai te levar a nada. Irmão, leproso ia morrer lá dentro. Estava tudo torto, era tudo pecador. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que quando eles clamaram, Jesus deu uma ordem. Jesus não foi apalpar, não foi alisar. Jesus falou, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aí, pastor? E aí que se não fosse, não recebia. Porque a bênção está na obediência. Quem está entendendo da glória? Eu não sei o que é que você está querendo, irmão. Eu não sei o que é que você está pensando. Oh, meu Deus, mas por que isso, irmão? Porque você tem que aprender a ser humilde. Você tem que aprender a pedir. Você tem que mudar o seu comportamento. Quantos casamentos são desfeitos? Quantos casamentos ou quantos casais brigaram? Quantas pessoas que namoravam, eram noivos, brigaram, nunca mais reataram. Casaram com outras pessoas e se arrependem até o dia de hoje. Porque não tiveram coragem de retroceder e pedir perdão. Quem está entendendo? Quantas pessoas sofreram por um orgulho que não compensa? A soberba, irmão, você tem que tirar do teu coração. Se você precisa, peça. Quem está entendendo? E ouço o que Deus está falando para você nesta noite. Eu não sei por que Deus está falando isso, mas está falando com todos vocês nesta noite. Se é perdão, peça. Quem está entendendo isso? Peça perdão. Se você precisa de ajuda, peça para o vizinho. Peça. Eu posso ouvir um glória a Deus? Oh, mas é muita humilhação, muita humilhação. Os humilhados serão exaltados, irmão. E os soberbos serão abatidos. Quem está entendendo? Por que você vê quanto crente está pegando aí? Porque é orgulhoso. Deus é na minha vida, ai meu Deus, me levanta. Deus está falando com ele, olha, peça perdão para o teu irmão. Não peço para ninguém. Meu filho perdeu o emprego, ele que me sustentava, abre uma porta, vai lá pedir um emprego lá para o seu vizinho, lá para ele. Vai lá pedir para o seu. Não vou pedir para Deus. Não, irmão, não é assim não. Ide mostrar-lhes aos sacerdotes. Vou fazer uma entrevista, eu sou crente, Deus já abriu a porta, tem 500 pessoas lá. Aquele que se humilhar recebe. Quem está entendendo? Vai o crente com o queixão erguido lá, não, que eu tenho isso. Tem o que, irmão? Você não tem dinheiro, senão você não estava na fila do emprego.
Põe isso no seu coração. A porta está aberta, mas você vai ter que falar que você precisa se humilhar, chorar. Eu preciso deste emprego, eu preciso desta porta, eu preciso. Quem me enviou aqui foi Deus, então eu não vou voltar do mesmo jeito, eu vou sair desta lepra. E calamachu e calamandai. Os homens saíram leprosos, foram ao encontro de Jesus, meu irmão. Estava leproso e ia morrer. Jesus liberou uma palavra. Aquele que obedeceu, recebeu. Olha lá, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles obedeceram o que Jesus falou. Será que você vai obedecer o que Deus está falando para você nesta noite? Será que você vai, aleluia, começar a se humilhar diante de Deus, a querer uma mudança na tua vida? Será que você vai jogar fora essa soberba, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Porque você, o que eu sei é que você é barro e pó e cinza, para não falar mais exato, e ao pó vai tornar, se você não viver uma vida espiritual com Deus. Você tem que começar, irmão, a olhar para Jesus, tirar a soberba do seu coração. Eu estou certo. E quem é que está certo, irmão? Quem obedece a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando eles ouviram o que Jesus disse, não questionaram. Mas por quê? Por que ele não põe a mão em mim? Por que ele não me cura? Curou tanto cego, ele untou o olho do cego lá, por que ele não põe a mão em nós? Morra. Ia morrer. Mas a Bíblia diz que eles, ouvindo o que Jesus disse, eles foram. E a Bíblia diz que quando eles foram, ficaram o quê? Ficaram limpos. Na obediência está a providência. O Senhor só liberou uma palavra. É a onipotência de Deus. Não precisou ninguém pôr a mão. Quem está entendendo? Não precisou Jesus ir lá. Não precisou dar um sermão. Eu não sei o que é que Deus está falando para você, irmão. Mas uma coisa eu sei, Deus está falando de gente muito orgulhosa, de queixo fechado, de queixo levantado. Deus está falando, larga isso, larga aquilo, faz isso, e Ele não faz. Não, eu sou de Deus, irmão. Deus não vai descer mais do céu. Ele já desceu. Quem está entendendo isso? Deus não vai descer mais não. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu aprendi com Deus. Se eu amo, eu digo que amo. Se eu estou com raiva, eu digo que estou com raiva. Quem está entendendo? Glória a Deus. Uma coisa no meu coração não existe, a hipocrisia. Você tem que largar de ser hipócrita, de falar que ama a Deus, mas não obedecer o que Ele diz. Meu Deus o quê? Deus está falando com você. Você tem que ter, aleluia, ouvidos para ouvir a palavra. Está falando para sair, saia. Está falando para descer, desça. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Zaqueu queria ver o Senhor. Subiu numa figueira brava. Enfrentou todas as dificuldades. Tinha dinheiro, tinha tudo. Mas quando ele subiu, ele só queria ver Jesus. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar